Amém. Antes de sentar, abre a palavra do Senhor comigo em 2 Timóteo, capítulo 2. Eu quero compartilhar com os irmãos a partir do verso 14. 2 Timóteo 2, 14. É bom e agradável podermos estarmos juntos na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? Oh, glória. Todo mundo achou? Tem alguém aí na misericórdia? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14. Lembra-lhes dessas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses corrói como um câncer, entre os quais estão Emineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e perverteram a fé dos que tinham em alguns. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e que qualquer que profere no nome do Senhor, aparte-te da injustiça. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos seus desejos da mocidade e segue a justiça, a fé e o amor, e a paz para com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. E os que desprendam dos laços do diabo, porque haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Amém? Podem tomar o seu lugar. Em nome de Jesus. Essa palavra, esta carta, é de Paulo, escrito a Timóteo. Uma carta que nós conhecemos na teologia como uma carta pastoral, de pastor para pastor. Timóteo, um jovem pastor, discípulo de Paulo, cuidando de uma igreja, passando pelas dificuldades que todos nós passamos. E aqui, Paulo, pelo Espírito, traz uma recomendação e um conselho que vem do Senhor, obviamente, pois toda a palavra de Deus é inspirada. Mas eu quero sair do âmbito pastoral e ir ao âmbito igreja, pois aqui tem algo de Deus para nós, principalmente nesses dias. Eu quero estar compartilhando com os irmãos. Eu quero dizer o seguinte: tem me incomodado nesses últimos dias, ouvido coisas, e como estão caminhando todas as coisas. Os filósofos modernos, eles estão falando e dizem que nós estamos numa era, num período pós-verdade. É muito conhecido isso, é muito usado, o período pós-verdade. E sabemos que isso é um neologismo. Um neologismo é quando é criado uma palavra para algo que vem acontecendo, algo que vem como a ação no meio da sociedade. Mas não quer dizer que é algo novo. Então nós vemos que o inimigo, ele sempre agiu e sempre vai agir. Esse pós-verdade que estou dizendo para vocês tem uma característica. E a característica que hoje é lançada principalmente no âmbito político, e isso tem trazido grandes resultados, é bombardear as pessoas com muita informação. Estar bombardeando as pessoas com muita informação. E esse bombardeio de informação
não dá tempo hábil, mesmo que a pessoa queira, de processá-la, pois informação é uma coisa. Quando eu processo a informação com o meu entendimento, com o meu intelecto, aquilo que Deus me deu, eu transformo a informação em conhecimento. Amém, meus irmãos? Mas quando eu bombardeio, eu venho com um bombardear muito grande de informação, não há tempo hábil para o processamento dessas informações, e aí vem o que nós chamamos, o que os filósofos dizem, torna-se a certeza volátil. A certeza torna-se volátil. Aquilo que eu tinha de certeza já não é mais. Há muita informação, há muitas coisas sendo lançadas. E esse princípio vem sendo usado na política. Vem sendo usado aí de uma maneira incrível. As redes sociais. A palavra política, ela vem de polis. Polis no grego era a praça, um local público, onde se reuniam alguns homens para ali trocar informações e através da troca de informações ter conhecimento e assim agir teoricamente em favor do povo. Isso é política. Isso vem a palavra polis. E hoje eu quero dizer para vocês que existe um polis, existe um local, mas agora não é um local físico pequeno, delineado, é um cyberpolis. Existe aí hoje na internet, nas redes sociais, algo assim, uma ferramenta, olha, absurda para lançar informações. Eu não quero, nem vou ficar aqui agora discutindo, o meu alvo não é discutir políticas, o que vem acontecendo, porque vocês sabem muito bem, em cima dessa questão aí, as famosas fakes, ninguém sabe mais o que é verdade, o que é mentira, o que é fato, o que não é. Aquilo que filosoficamente dizia-se há algum tempo, penso, logo existo, já foi mudado para ouço, logo eu creio. Sem nem saber de onde veio, o que você ouviu, de onde vêm as coisas, para onde vão. Mas eu não quero pegar o âmbito político. Eu quero dizer para vocês que essa questão também está latente no meio da igreja, no nosso meio, obviamente. Nós estamos sendo bombardeados da mesma maneira. E a igreja do Senhor, nós estamos sendo bombardeados de informações das mais diversas, de todos os lados. E aqui, obviamente, com as devidas proporções e devido tempo, Paulo adverte a Timóteo, e essa advertência é para nós. E eu quero estar meditando com os irmãos a respeito disso. Olha só como que começa essa advertência de Paulo no verso 14 que acabamos de ler. Lembra-lhes estas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, mas que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Aqui Paulo está falando, olha, toma muito cuidado com as contendas de palavra, com aquele monte de informações que são lançadas. E olha que não existia tudo isso que nós temos hoje. E ele fala a Timóteo, Timóteo, toma muito cuidado com relação a isso, porque essas contendas, essas muitas palavras, essas coisas, é somente com um objetivo, trazer a subversão dos ouvintes. Aqueles que estão ouvindo, eles possam perder aquilo que ainda têm. E aqui entra a questão da volatilidade, que eu acabei de falar para vocês. A volatilidade da certeza. A certeza torna-se volátil, porque fala isso, fala aquilo, diz mais isso, mais aquilo, e aquele bombardeio em cima que não dá tempo de você parar, analisar, pensar, você raciocinar, você orar, pedir, no nosso caso, pedir a Deus o verdadeiro conhecimento. A verdade, ela está sendo substituída por qualquer coisa para que pessoas possam atingir o seu alvo e o seu objetivo. E infelizmente dentro da igreja, no meio da igreja, no meio do povo, verdade. João 8,32, vai comigo, marque aí, depois nós estaremos voltando. Esse versículo, eu gosto muito dele, cito muito, vocês sabem disso. Mas vamos ler aqui na palavra. João capítulo 8, versículo 32. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. Um pouquinho mais abaixo, no verso 36, continuando, diz o seguinte: se o Filho, no caso Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E então aqui nós vemos a questão da verdade. O que é a verdade? A verdade cabe a nós, cabe à igreja, e nós devemos sim procurar a verdade. Devemos ter, como diz a palavra, sede pela verdade. Nós devemos procurar a verdade, mas nós devemos tomar cuidado da maneira como todas as coisas estão sendo lançadas sobre a nossa vida. O que é a verdade, pastor? O que vem a ser a verdade? Bom, se a verdade nos liberta, precisamos entender esse princípio também da verdade. Eu quero folhear um pouquinho com vocês a Bíblia. Vamos lá no livro de Deuteronômio, para que possamos entender a respeito da verdade na nossa vida. Deuteronômio capítulo 32. Agora lá no comecinho da sua Bíblia, vamos entender esses princípios de Deus, para podermos mantermos firmes e fiéis na verdade, naquilo que realmente é verdade para a nossa vida. E nós somos os únicos na face da terra que podemos ter acesso real, vivo e verdadeiro à verdade. Amém, meus irmãos? A palavra mesmo nos ensina que os ímpios não conhecem a verdade, nunca conhecerão a verdade. A palavra nos ensina que os ímpios, eles nunca vão poder usufruir da verdade. A palavra nos ensina que os ímpios jamais proferirão a verdade. Esqueça, é somente aqueles que estão com o Senhor. E nós temos esse privilégio na nossa vida. Aqui em Deuteronômio 32, um cântico de Moisés. Isso aqui também tornou-se um salmo. Há partes dele no livro dos Salmos, que tem alguns salmos de Moisés. Capítulo 32 do livro de Deuteronômio. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como as gotas de água sobre a relva. Apregoareis o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justiça. Deus é a verdade, não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Amém? Fala assim comigo: Deus é a verdade. Só existe uma verdade, e Deus é a verdade. Ele em si é a verdade. E nós precisamos, e nós temos a liberdade, e podemos sim chegar à verdade. Não a verdade plena, porque nunca teremos o conhecimento pleno de Deus, porque Ele é muito para o nosso conhecimento. Mas Ele se faz conhecer dentro da nossa capacidade humana para tomarmos posse da verdade. E quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E se Ele nos liberta, verdadeiramente seremos livres. Amém, meus irmãos? Agora presta atenção nos detalhes da palavra. Conhecer. E conhecer é algo que eu pego aquilo que recebo e vou trabalhar para transformar em conhecimento. Eu recebo informações, e as informações podem e devem ser trabalhadas para ser transformada em conhecimento. Eu peguei aqui, que é interessante, eu gosto da etimologia da palavra. E no Antigo Testamento, vocês sabem que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego. E a palavra verdade no hebraico é emet. E emet em hebraico indica o seguinte: é a ideia de firmeza, tá aqui ó, estabilidade, fidelidade, uma base fidedigna para apoio. Isso é verdade. Então a verdade é firmeza, é estabilidade, é fidelidade. Então, se nós realmente nos apoiamos na verdade, cremos na verdade e entendemos o princípio que Deus é a verdade, isso que diz aqui através da palavra hebraica de verdade, nós temos que ter isso na nossa vida, como crentes no Senhor, como aqueles que somos salvos do Senhor. Nós temos que ter firmeza. Fala comigo: firmeza.
quando nós realmente cremos, nós não ficamos abalados. É claro que nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós temos alma, nós temos corpo, alma e espírito, e na nossa alma estão os nossos sentimentos, mas mesmo assim nós mantemos-nos firmes. Para aquele que é do Senhor, não existe aquela questão de ficar oscilando. Hoje eu estou bem, amanhã não estou. Nós oscilamos sim os nossos sentimentos, porém permanecemos firmes na promessa de Deus para as nossas vidas. A palavra verdade também quer dizer estabilidade. Obviamente, uma coisa estável. Na mecânica, uma coisa estável é uma coisa que não sai fora do padrão que foi estabelecido. A estabilidade pode ser dinâmica. Quando nós falamos de estabilidade, muitas vezes vem na nossa mente uma coisa estática. Eu ponho um poste ali, eu finco ele, eu puxo uns cabos de aço, que até no inglês, fazendo alusão à palavra inglesa, como stay, como aquilo que prende, agora está estável. A estabilidade também pode ser dinâmica. Eu caminho na estabilidade. Quando nós falamos em balanço na mecânica, vamos balancear o pneu do nosso carro. Quem já fez isso? A hora que você está andando com o seu carro, ele está assim. Aí você vai no borracheiro e fala assim, precisa balancear as suas rodas, seus pneus. Aí você faz o balanceamento, você põe uns pesos onde não deveria, tira daqui, põe de lá, faz um balanço. A hora que faz, então ali é dinâmico, o pneu está dinâmico. Então tire da sua cabeça que quando fala de estabilidade é uma coisa prática ali, simplesmente estática. Eu não posso me mexer, eu não saio daqui. Aquilo que eu aprendi, se eu ficar parado, eu não saio desse ponto. Meus irmãos, a estabilidade também é dinâmica. Amém? Fala assim comigo, a verdade é estabilidade. E um ponto também muito importante que diz respeito e remete a emet, que é verdade no hebraico. A verdade é fidelidade. Fala comigo, fidelidade. Hoje em dia não existe mais fidelidade. E quando não existe fidelidade, não tem a verdade, não está com a verdade e não conhece a verdadeira verdade. Não conhece o verdadeiro Deus. Hoje em dia fidelidade não existe mais. Não existe fidelidade nos relacionamentos. Não existe fidelidade no matrimônio. Não existe fidelidade em coisa alguma. Não existe fidelidade entre os membros da igreja. Não existe fidelidade nas amizades. Qualquer coisa, você cai na infidelidade. Hoje eu estou aqui. Estou com todos. Amanhã não estou mais, não quero saber, acabou. Fala assim, a verdade é fidelidade. E esses pontos, esses atributos que são atributos de Deus, são atributos comunicáveis a nós como igreja. E nós precisamos disso. Se nós não somos fiéis ao Senhor, se nós não somos fiéis aos irmãos, não somos fiéis nos relacionamentos, meus irmãos, eu não posso dizer que eu conheço a verdade, eu não posso dizer que estou na verdade, e eu muito menos posso dizer que eu estou livre do pecado e das suas condenações. Porque conhecendo a verdade, nós somos livres. Amém, meus irmãos? Fala comigo, a verdade é fidelidade. Hoje eu agradeço porque um irmão fez isso para mim e tal. Amanhã esse mesmo irmão, eu estou xingando, eu estou ali mandando ele, não quero mais saber e tal, acabou. Cadê a fidelidade? Cadê o reconhecimento? Cadê aquilo que foi feito? Esqueço, acabou. Não existe mais. Emet, que é verdade, também quer dizer uma base fidedigna de apoio. O nosso Deus, Ele é a verdade, a firme, o nosso apoio. Amém, meus irmãos? A parábola que o Senhor Jesus usou, dizendo que aquele que constrói a casa sobre a rocha, poderá vir os ventos, fortes, tudo quanto for coisa, mas permanecerá firme. Esse ponto diz respeito unicamente ao nosso Deus. Se nós entendemos a questão da verdade, chegamos ao pleno conhecimento da verdade, mesmo que no nosso limite humano, nós entendemos onde está o nosso apoio. O nosso apoio não está em pessoas, o nosso apoio não está em pastores, o nosso apoio está em líderes, o nosso apoio está no Senhor.
Precisamos sim de pessoas, precisamos de igreja, precisamos de pessoas ao nosso lado, precisamos daqueles que nos capacitem, nos ensinem e nos coloquem no pleno conhecimento, vai nos facilitando. Porém, o nosso apoio, a base firme é no Senhor, não é em quem está na internet, ou que tem tantos mil seguidores. Então esse é bom. Bom é o Senhor, bom é o nosso Deus. Mude os seus princípios, entenda a palavra da verdade, entenda o que é o image de Deus. Muitas vezes somos levados e somos bombardeados, e nós achamos que seguidores na internet definem quem é bom. Meus irmãos, bom é Deus, somente Deus. Esqueça as demais coisas. Mas existe também no Novo Testamento? Tem, também da mesma maneira. Então no Antigo Testamento é emet, a palavra hebraica. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, a aletheia. Aletheia quer dizer o quê? Os mesmos atributos, a mesma coisa, os mesmos sinônimos que vemos na palavra hebraica. E ainda tem uma questão a mais. A maioria das vezes usado no Novo Testamento, a palavra aletheia, que quer dizer verdade, está sempre muito ligado à fidelidade. Todos os demais atributos dessa palavra também existem, mas muito mais ligado à fidelidade. A palavra aletheia existe no Novo Testamento? Existe. Vamos comigo rapidinho, João 14, para a gente tomar posse dessas palavras. João, precisamos entender os princípios de Deus na nossa vida. Evangelho de João agora, capítulo 14 comigo, versículo 6. Também uma palavra muito conhecida, eu cito muito, é uma palavra que deve ser marcada aí na sua Bíblia. Essa palavra, João 14, 6, faça uma marquinha na sua Bíblia, escreva do lado. Ai pastor, eu não faço não, eu não escrevo, eu não marco, eu não risco a minha Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e se eu marcar, eu estou passando batom na boca de Deus. Para com isso, meu filho. Para que você lembre. Marque, para que quando você lê, o Espírito realmente traga cada vez mais latente a que é que Deus tem para as nossas vidas. E João 14, 6, essa é uma palavra que também tem que ser, tem que estar na nossa veia. Olha só, 14, versículo 6, respondendo-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa verdade, aletheia. Jesus, Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade, amém, meus irmãos? Nós vimos que o Pai é a verdade no livro de Deuteronômio. Existem N palavras, eu não vou ficar aqui citando todas para não tomar o tempo, mas Jesus também é a verdade, não tem outro caminho. E quando ele falou isso, ele estava ali dando o exemplo aos seus discípulos, diante de questionamento que os doutores da lei chegaram até ele. E quando ele falou isso, todos ficaram pasmos, porque sabiam muito bem do que Jesus estava falando. Ele estava fazendo alusão ao tabernáculo, ele estava fazendo alusão ao templo, próximo de onde ele estava. O tabernáculo, tanto o tabernáculo como o templo, era dividido em 3 partes. Tinha o átrio externo, e a primeira porta não era porta, no templo porta, portal. No Antigo Testamento, no tabernáculo era uma cortina. Essa primeira porta chamava-se caminho. Ali no átrio externo só entravam aqueles que estavam no caminho de Abraão, no caminho da aliança com Deus. Só entravam ali naquele local aqueles que tinham e eram da descendência de Abraão, ou de linhagem, ou então que confessavam publicamente que criam no Deus de Abraão e passavam por um ritual da circuncisão. Depois, para poder entrar no lugar santo, ali só entravam os sacerdotes, os ministros naquele tempo, naquele período. Esse segundo caminho era a verdade. Só entrava ali no lugar santo os sacerdotes, os ministros, porque eles tinham o conhecimento da verdade. Eles eram santos ao Senhor. Eles tinham que lavar, colocar vestes brancas, removendo tudo aquilo que era impuro de contaminação e fazendo alusão à verdade viva e verdadeira. Então aquela segunda porta, ou aquela segunda cortina,
chamava-se verdade. E havia lá o Santíssimo, o Santo dos Santos, aonde o Shekinah, a glória de Deus, se manifestava. Ali só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, e ali estava o autor e consumador da vida. Por isso que essa terceira porta chamava-se vida. E quando Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele estava falando ali, e aqueles que estavam ouvindo sabiam muito bem do que se tratava. Mas o ponto principal para nós, fala assim: Jesus é a verdade. Amém, gente? Ele veio como testemunho da verdade, como diz a palavra. Ele veio testemunhar a verdade. Ele é a verdade. Então nós vimos que o Pai é a verdade, vimos que Jesus é a verdade. Agora olha um pouquinho mais à frente, fala assim comigo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Capítulo 14 mesmo, um pouquinho mais à frente, versículo 17. Jesus continuando a falar aos seus discípulos e àqueles que estavam próximos, a respeito de que Ele é o único caminho. Amém, meus irmãos? Fala assim: só tem um caminho, Jesus, e Ele é a verdade. Amém? Não existe outro caminho. Você não vai fazer outro caminho que te leve ao Pai, a não ser o próprio caminho, que é o Senhor Jesus. Agora mais um ponto, fazendo alusão à Letéia, no capítulo 14 mesmo, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós que conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Amém? Fala assim: o Espírito Santo é a verdade. Então nós vemos aqui a Trindade. Nós vimos no livro de Deuteronômio, tem muitas palavras, mas nós vimos que o Pai é a verdade, nós vimos que Jesus é a verdade, e nós vimos que o Espírito Santo de Deus é a verdade. Amém, meus irmãos? E todo aquele que realmente confessa Jesus como Senhor, ele tem livre acesso ao Pai, que é a verdade, pelo caminho que é Jesus, que é a verdade, e é transformado no templo vivo do Espírito Santo, que é a... Por isso que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa questão de que a verdade me liberta, não quer dizer que eu estou liberto da lei. Não existe, eu já expliquei aqui. Lei é lei, sempre será lei. A lei de Deus é irrevogável. O Senhor Jesus mesmo falou: eu não vim para revogar a lei, para acabar com a lei, destruir a lei. Eu vim para fazê-la cumprir. E eu sou livre do quê, pastor? Tem muitos aí enganados. Por quê? Por causa desse bombardear de informações, e que não há tempo hábil para processá-la e transformá-la em conhecimento. Nós somos livres daquilo que a lei processa na nossa vida. Nós somos livres da condenação que a lei nos dá. Todos pecaram, destituídos estão da presença e da glória do Senhor, e seremos levados à condenação. Amém? Essa lei, ela mostra o pecado. O pecado nos conduz à morte. E o que nós somos livres é da condenação. Amém, meus irmãos? Nós somos livres da condenação. Não é que você é livre da lei. Então agora eu posso pecar. Agora eu posso fazer, porque eu não estou mais debaixo da lei. Você não está mais debaixo da condenação da lei. É isso que a palavra diz, é isso que Paulo diz. E muitas vezes nesse contexto de estarmos sendo bombardeados, para essa questão de pós-verdade, e vem aí muitas coisas iludindo, nos fazendo aí cambalear. E aquilo que era certeza transforma em incerteza. A certeza fica volátil. O que é uma coisa volátil? Um produto volátil muda de estado rapidamente. E o que Deus quer para nós é estabilidade. Fala assim: a verdade é estabilidade. Então nós entendemos que a Trindade é a verdade. Nós entendemos que temos um Deus uno e trino. Amém, meus irmãos? Na bênção. Voltemos agora em Timóteo. Vamos comigo lá rapidinho, para nós alinhavarmos essa palavra para a nossa vida hoje, em nome de Jesus. Eu li aqui com vocês o início, meditamos nos primeiros versículos. Eu quero agora, no verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro
que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. 15 e 16, amém, meus irmãos? Presta atenção, verso 17. E a palavra desses corrói como um câncer. Essas palavras inúteis, essas coisas lançadas, corrói como um câncer, vêm para nos atrapalhar. Então aqui o Senhor está deixando muito bem claro, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Eu não estou dizendo que tudo que tem sido lançado de informações você deve descartar, de maneira alguma, mas preste muita atenção. Vai filtrando, filtre, para que você possa pegar as informações realmente importantes, e pegue essas informações, ore a Deus, peça ao Pai, clame a Jesus que é o caminho, peça ao Espírito que te dá sabedoria e conhecimento, para que todas essas informações sejam transformadas em conhecimento. Senão vai ser só problema, senão é como um câncer que corrói. E tem muitos dentro da igreja sendo corroídos por esse câncer, tem muitos sendo contaminados. O câncer, o que é o câncer? Tem aí N tipos de câncer, mas pega as células e transforma. A própria célula, ela se autodestrói, as coisas vão mudando. E eu quero dizer o seguinte: essa autodestruição vem pela falta de conhecimento. E a falta de conhecimento, por quê? Porque estamos sendo bombardeados com muitas informações e não temos capacidade de processá-las e transformar em conhecimento de Deus na nossa vida. E nós vamos hoje entender esse princípio um pouquinho mais à frente, agora no verso 23. Rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. Presta muito bem atenção. E ao servo do Senhor não convém contender, mas ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Nós precisamos tomar muito cuidado. Hoje em dia está sendo bombardeado, agora estou falando do âmbito da igreja, não estou falando do âmbito político, não estou falando do que os filósofos estão falando, o que foi discutido em Oxford, não estou falando a respeito dessas questões, eu estou falando a respeito do âmbito igreja. Da mesma maneira que no âmbito político, muitos estão perdidos aí, pois já não conhecer mais nada, não saber mais nada, de tanta informação que vem de todo lado. Da mesma maneira, a igreja, o povo de Deus, está sendo bombardeado. Aí eu perco o foco, eu perco o objetivo, eu me perco no caminho. E esse bombardear faz com que determinadas pessoas se exaltem e venham com a salvação, com o problema resolvido. Eu quero dizer para vocês, preocupa-se muito, por exemplo, vou pegar aqui alguns exemplos. Fala-se muito hoje, estão aí falando, se uma mulher pode ou não pregar aqui na igreja. Estão discutindo se uma mulher pode pregar, se pode estar dando um ensino na igreja. Ficam discutindo, falando e jogando isso daqui, de lá, para quê? Só para perverter, para trazer contendas. Meus irmãos, prestem bem atenção. O que diz a palavra? Ah, mas será que não pode? Bom, toda palavra ministrada, como diz aqui, toda palavra que venha a ser ministrada em nome do Senhor Jesus, só será ministrada pelo poder do Espírito. Amém, meus irmãos? E o Espírito, Ele escolhe a todos. E a palavra é muito bem clara, é homem, é mulher, é servo, é livre, é esse, é aquele. Então como que pode dizer, então não posso dizer que uma mulher pode pregar, não pode pregar, isso, aquilo. Meus irmãos, presta atenção na palavra de Deus. Ao invés de estar falando do pecado, da salvação, do arrependimento, ficam com discussões inúteis em cima de coisas que não vão levar a nada, e enchendo a cabeça do povo de Deus, que pega várias informações e não consegue processá-las. Vai comigo, Evangelho de João, volta lá rapidinho, para a gente poder entender esses princípios de Deus, para que possamos realmente tomar posse da palavra do Senhor na nossa vida. Paramos aqui, vai no capítulo 17 de João. 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui a ordem de Deus para santificar o povo na verdade.
E se é uma pessoa do sexo feminino ou do sexo masculino que esteja aqui declarando a palavra, a verdade, a salvação, meus irmãos, é o Espírito que vai agir e é o poder de Deus que vai agir. Então paremos de ficar pegando coisas inúteis, insensatas, que levam a contendas. Na filosofia moderna também fala: todo aquele, nessa era pós-verdade, que fala a respeito de paz, estabilidade, através de contenda e guerra, é falso. E eu trago essa filosofia para que a gente possa pensar hoje. Todos aqueles que trazem no meio do povo de Deus contendas, divisões, facções, não é da verdade. Um pouquinho mais à frente aqui, com relação a essa questão da verdade, João mesmo, volta um pouquinho, capítulo 16, vamos pegar um outro ponto que é muito importante. Capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier o Espírito da verdade sobre os homens, Ele vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que deve ser ouvido e vos anunciará o que deve vir. É assim que está na sua Bíblia? Isso aí sobre os homens? Isso aí sobre o sexo masculino? Para, meu filho, entenda. Ai, porque agora subiu uma mulher, a mulher vai pregar. Ai, eu não posso prestar atenção. Por quê? Porque é homem que ensina. Lá, depois eu vou dar um estudo para vocês a respeito da carta de Corinto, para você entender o que Paulo estava falando em Corinto, para você entender que em Corinto havia realmente uma supervalorização das mulheres com relação a serem sacerdotisa lá em Corinto. E ele simplesmente estava botando ordem na casa. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, essa confusão, esse monte de informações jogadas no meio da igreja, traz contendas, traz divisões, traz facções, enquanto a certeza que a gente tem no Senhor e na palavra dele está sendo volatilizada, perdida. Todo aquele que profetiza pelo Espírito de Deus, que é a verdade. Todo aquele que proclama a boa nova, proclama pelo Espírito de Deus, que é a verdade. Independente de sexo, independente de qualquer coisa. Eles estão confundindo o que diz a palavra de Deus e confundindo a questão da igreja, que é dividida em duas partes. Enquanto estamos aqui caminhando rumo à eternidade, a igreja, existe a questão organismo e organização. O organismo vivo não tem sexo, não tem nada. É aqueles que profetizam, que declaram e que são usados poderosamente na mão de Deus. Agora, a organização, aí sim Deus colocou certas regras. A organização fica. Na eternidade não haverá homem, mulher, claro, estaremos com um corpo glorioso. Não, ninguém vai casar, dar-se em casamento. Esses padrões ficarão para trás, porque é algo muito melhor estarmos na presença do Senhor adorando. Enquanto alguns estão lançando isso na cabeça do povo da igreja com informações falsas e jogando um monte de coisa, trazendo divisões, facções, trazendo problemas no meio da igreja, nós estamos perdendo de usufruir da graça, do favor imerecido. Quer ver um outro exemplo? Com relação a essas questões da pós-verdade no meio da igreja, estão querendo judaizar a igreja. Há também um movimento aí judaizante na igreja. Sempre gostei e respeito o Antigo Testamento, porque quando nós lemos o Antigo Testamento, eu gosto do Antigo Testamento, sempre estudei o Antigo Testamento, amo o Antigo Testamento, porém ali é apenas sombra do que nós vivemos hoje, da realidade perfeita de Deus na nossa vida como igreja. E estão querendo judaizar o cristianismo. Estão trazendo ali, sabe o que é? Porque você tem que adotar isso, daqui a pouco tem que pôr kipá. Se não tocar shofar, a unção não vem. Quem disse isso? Porque se fizer isso ou aquilo. Ao invés de preocupar-se em cristianizar os judeus,
nós estamos judaizando a igreja. Em Hebreus 10:1, nós aprendemos na palavra do Senhor que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento é apenas sombra do que vivemos hoje. Eles viveram na sombra, e não vamos descartar. Não vamos descartar as festas, os acontecimentos, aquilo que pediu. Senão daqui a pouco, meu filho, você não pode usar a roupa que você está usando. Por quê? Porque no Antigo Testamento fala que você não pode ter roupas com 2 tipos de fios diferentes. E aí tem muitos de nós, todos nós estamos usando aqui, e tenho plena certeza que a sua roupa não tem um fio só. Você não vai poder fazer nada, você não vai poder comer, se alimentar, sendo que o próprio Senhor falou e mostrou, por exemplo, a Pedro. Pega, quando veio aquele lençol com os animais imundos, coma aí, Pedro, coma tudo isso. Senhor, de maneira alguma, são animais impuros. Eu faço puro. Ele estava preparando Pedro por um novo tempo, que somos nós. Estava falando, Pedro, sai da sombra e vem para a realidade. Eles viveram a sombra. Na sombra nós vemos contornos, na sombra nós podemos ter ideias, porém não vemos a realidade. Quando eu ponho minha mão aqui, eu vejo refletido aqui nesse púlpito a sombra da minha mão. E se eu olhar a sombra, obviamente, eu posso dizer, isso me remete a uma mão. Amém, gente? Você vê a sombra de uma árvore, você vê claramente, essa sombra aqui diz respeito que é uma árvore. Pronto. Mas, se você vê a sombra, você não pode ver a cor da mão, a textura da mão, se tem unha, se não tem unha, se eu uso um anel, se eu não uso um anel. Se eu olho simplesmente a sombra, eu não vejo os detalhes, eu não vejo aquilo que é real e verdadeiro. E tem gente querendo voltar à sombra, tem gente querendo voltar ao judaísmo, tem gente querendo voltar a viver na sombra, enquanto que hoje nós temos a sombra e o que faz refletir a sombra, a realidade, o Deus vivo, verdadeiro na nossa vida. Mude a sua postura, entenda os princípios de Deus na sua vida, deixe o Espírito falar. Amém, meus irmãos? Voltemos em 1 Timóteo. Então nós vimos que é Deus que move. Nós precisamos de igreja, sem sombra de dúvida. Versículo 25, voltando em 2 Timóteo 2, 25. Corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Amém? Igreja existe. Nós estamos aqui como igreja para sermos corrigidos. Sabia disso, meu filho? Nós estamos aqui como igreja para que a correção do Senhor prevaleça na nossa vida. A igreja existe para que a gente venha a ser corrigido, disciplinado, porque Deus nos ama, e quem ama, corrige. Porque nós somos homens naturais, e por isso Deus usa a igreja, Deus usa a liderança, Deus usa aqueles que estão à frente, Deus usa o nosso irmão que está ao nosso lado para nos corrigir, para falar assim de repente, meu filho, está pulando corguinho de ré, pera lá, isso está fazendo aí, precisa melhorar, não é bem assim, a palavra não diz isso, porque se não houver uma correção, se não houver, eu vou distorcendo, eu vou saindo, e isso chama-se na palavra, coisa que Deus abomina, chama-se iniquidade. E iniquidade é quando eu vou desviando devagarzinho, e o pecado não incomoda mais. E por isso existe igreja, para fazermos de volta ao nosso caminho, e fazermos entender os princípios de Deus, fazermos, aprendermos e colocarmos em prática aquilo que Deus tem, que é a verdade. Por isso que a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Senhor nos presta atenção nos detalhes da palavra, no versículo 36, se o Senhor Jesus nos libertar, verdadeiramente seremos. Quem é o corpo místico de Jesus aqui na terra? A igreja. Ele é o cabeça e cujo todo o corpo. Você já viu, vamos trazer no natural, só para você entender o princípio de Deus, para você entender como não existe também essas coisas que têm sido lançadas aí, aqueles que não têm igreja, desigrejados. Tem uma teologia também aí maligna dos desigrejados. E tem gente que pega aqui, pega lá, é desigrejado, é mulher que não pode pregar, é não sei o que, e vai juntando tudo, vai fazendo uma salada. De repente, a certeza que você tinha no seu coração, a tua salvação, vai embora.
Então vamos, só para você ter uma noção e entender os princípios de Deus. O corpo místico de Jesus aqui na terra é a igreja. Ele é o cabeça, amém, meus irmãos? E quando nós falamos de disciplina, você já viu uma cabeça disciplinando alguém? Fala para mim. Nem o Zidane na Copa. Ficou famoso das cabeçadas. Nos outros, não na bola. Uma cabeça não disciplina. O que disciplina são os membros do corpo. Se você tem um filho e você disciplina através das suas mãos, através da vara, através da fala, através da correção, os membros, fala que a língua é um dos membros. Amém, meus irmãos? Então entenda o princípio de Deus. Nós como igreja somos os membros de Cristo e estamos aqui juntos, unidos, caminhando para que venhamos a ser disciplinados, lapidados, preparados para a salvação e para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Capítulo 3 de 2 Timóteo, para nós encerrarmos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Puxa, pastor, quando chegar esse tempo, eu quero estar preparado. Então vamos ver. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Amém, meus irmãos? Nessa era pós-verdade, se você pegar tudo isso aqui, eu tenho plena certeza que você vai achar de monte. O que está sendo bombardeado no meio do povo de Deus, a igreja, faz com que todas essas coisas venham ser cada vez mais abastecidas. Nós vemos demais essa questão de ser amante de si mesmo, ganância, presunção. Gente, presunção. Muitos aí se acham detentores da verdade plena e absoluta. Eu quero dizer para vocês, uma seita, um dos pontos que identifica uma seita, guarda aí no seu coração. Se alguém chegar para você e falar, essa igreja, não falando da igreja, corpo de Cristo, falando de denominação, essa igreja tal, aqui nós estamos certos, aqui sim, só aqui está certo. Se você estiver ali, está errado. Mas aqui, só aqui está certo. Fuja, porque isso é um dos princípios de seita. Existe sim os fundamentos básicos da palavra de Deus que nos traz a salvação. Amém? Aqueles fundamentos básicos não podem ser furados, tirados de maneira alguma. Por isso existem várias denominações, vamos pôr assim, evangélicas. Mas preste atenção, porque tem muitos que se dizem evangélicos e não o são, de verdade e de fato. Muitos estão querendo glórias para si. Muitos na internet trazem temas polêmicos. É excelente você trazer temas polêmicos. E nunca finaliza, pode prestar atenção. Traz temas polêmicos, fala, mexe. Por quê? Porque temas polêmicos traz seguidores. E eu não posso finalizar e dizer a verdade, porque se eu disser a verdade, eu perco seguidores. Se eu perder seguidores, eu perco aplausos, eu perco glórias, eu perco posições. Tome muito cuidado, porque tudo isso já está acontecendo. Mas eu estou diante de uma igreja que tem o poder do Espírito. Amém, meus irmãos? E templos vivos do Espírito de Deus. E esse Espírito nos leva ao pleno conhecimento da verdade. Fica em pé, em nome de Jesus. Que possamos tomar posse desta palavra. Pós-verdade ou verdade? Fala assim, eu estou. Não, muito fraco. Eu estou com a verdade.
Você crê nisso que está falando? Amém. O nosso Deus é a verdade. Inclina a sua cabeça nesse momento. Senhor Deus e Pai, que possa a tua palavra continuar a ministrar.